Ela estava ali, parada na chuva com 2 malas velhas nas mãos, enquanto os filhos fechavam a porta na cara dela. 60 anos de vida, 30 de dedicação, e tudo que ganhou foi um empurrão para a rua. Mas o que eles não sabiam é que a justiça tem um jeito próprio de acertar as contas. A chuva caía pesada naquela tarde cinzenta quando Helena pegou o guardanapo de pano e limpou pela 3ª vez a mesa da sala. A casa estava impecável, como sempre. O cheiro de bolo de fubá ainda perfumava a cozinha, aquele mesmo bolo que ela fazia desde que os filhos eram pequenos. Mas hoje o clima estava diferente, pesado. Ela sentia no peito aquela angústia que não conseguia explicar. O telefone tocou e ela atendeu com a voz suave de sempre. Era Marcelo, o filho mais velho. Ele disse que precisava conversar com ela, que era importante, que viria até a casa ainda naquela tarde. Helena sentiu o estômago apertar, mas respondeu que estaria esperando. Desligou o telefone e ficou parada na cozinha, olhando pela janela, a chuva que não dava trégua. Ela morava sozinha naquela casa há algum tempo, desde que o marido tinha partido. A casa era grande demais para uma pessoa só, mas era cheia de memórias. Cada cômodo guardava pedaços da vida que ela tinha construído. A sala onde os meninos brincavam, a cozinha onde preparava o café da manhã antes da escola, o quintal onde ensinava Marcelo e Rodrigo a andar de bicicleta. Helena nunca tinha sido de reclamar da vida. Trabalhou durante anos como costureira, fazendo roupas sob encomenda para ajudar nas despesas da casa. Acordava cedo, dormia tarde e nunca deixou faltar nada para os filhos. Quando eles precisaram de uniforme novo para a escola, ela costurou. Quando queriam um brinquedo especial, ela fazia horas extras. A vida toda dela tinha sido dedicada a fazer aqueles 2 meninos crescerem bem, com dignidade. Mas as coisas mudaram depois que eles se casaram. Marcelo tinha se casado com Viviane, uma mulher que desde o primeiro dia olhou para Helena com desprezo mal disfarçado. Rodrigo, o mais novo, casou com Patrícia, que fingia simpatia, mas sempre arranjava desculpas para não visitá-la. As noras nunca gostaram da sogra simples, da casa modesta, da vida sem luxos. Helena pegou uma xícara de chá e sentou na poltrona da sala, aquela que tinha sido do marido. Lembrou de quando Marcelo nasceu, pequeno e frágil, e ela jurou que faria tudo por aquela criança. Lembrou de Rodrigo, que nasceu chorando alto e continuou barulhento a vida inteira, enchendo a casa de alegria. Onde tinha ido parar aqueles meninos? Os homens que existiam agora no lugar deles pareciam estranhos. O barulho do carro na garagem tirou Helena dos pensamentos. Ela se levantou, alisou o vestido simples que usava e foi até a porta. Quando abriu, viu não apenas Marcelo, mas Rodrigo também. Os dois estavam sérios, molhados da chuva, com expressões fechadas que ela não reconhecia. "Entrem, vocês vão ficar doentes com essa chuva toda", ela disse, pegando toalhas para secar os cabelos deles como fazia quando eram crianças. Mas Marcelo afastou a mão dela com um gesto brusco que fez o coração de Helena gelar. Rodrigo nem olhou nos olhos dela. Os dois entraram e ficaram parados na sala, pingando água no chão que ela tinha acabado de limpar. "Mãe, a gente precisa conversar", Marcelo começou, a voz dura. Helena sentou devagar na poltrona, as mãos tremendo. Ela sabia que algo ruim estava vindo, sentia nos ossos, mas não imaginava o tamanho da tempestade que estava prestes a desabar sobre ela. "Pode falar, meu filho." Marcelo olhou para Rodrigo como se procurasse coragem no irmão. Rodrigo continuou de cabeça baixa, covarde demais para assumir a frente da conversa. "A gente não pode mais sustentar essa casa, mãe. Os custos estão altos demais. Luz, água, IPTU, manutenção, está pesando no nosso orçamento." Helena sentiu o mundo começar a girar. "Mas eu pago minha parte. A aposentadoria cobre as contas básicas, vocês sabem disso. Eu nunca pedi nada além do necessário." "Não é só isso." Viviane apareceu atrás de Marcelo, os braços cruzados, o rosto cheio daquela arrogância que Helena sempre detestou. "A casa está velha, precisa de reformas. E francamente, Helena, você não tem condições de manter esse lugar." O jeito como ela disse o nome, sem o dona ou senhora, sem o mínimo de respeito, doeu mais que qualquer tapa na cara. Helena olhou para Marcelo esperando que ele defendesse a mãe, que colocasse a esposa no lugar dela. Mas ele permaneceu calado. Patrícia também entrou.
segurando a bolsa cara como se tivesse medo de encostar em alguma coisa. A gente já conversou sobre isso, Helena. Decidimos que o melhor é vender a casa. O dinheiro vai ser dividido entre Marcelo e Rodrigo, e você vai precisar encontrar outro lugar para morar. Helena levantou da poltrona, as pernas bambas. Outro lugar? Mas essa é minha casa. Eu criei meus filhos aqui. Seu pai construiu cada pedaço desse lugar com as próprias mãos. A casa está no nome dos dois, mãe. Rodrigo finalmente falou, mas sem coragem de olhar para ela. Quando o pai passou, metade ficou para você e metade foi dividida entre eu e o Marcelo. A gente tem direito de vender nossa parte. Mas eu moro aqui! Para onde vocês querem que eu vá? Viviane deu um sorriso cruel. Existem lugares para pessoas da sua idade. Lar de idosos, repúblicas. Você vai encontrar algo. A palavra atingiu Helena como uma punhalada. Lar de idosos. Eles queriam colocar ela em um lar de idosos como se ela fosse um móvel velho do qual precisavam se livrar. Vocês não podem fazer isso comigo. A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Eu sou a mãe de vocês. Eu dediquei minha vida inteira para criar vocês. Marcelo finalmente mostrou alguma emoção, mas era raiva. E a gente agradece, mãe. Mas agora temos nossas próprias famílias, nossas próprias vidas. Não podemos continuar carregando esse peso. Peso. Ela tinha virado um peso para os próprios filhos. Helena sentiu as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto, mas tentou manter a dignidade. Quanto tempo eu tenho? Rodrigo e Marcelo se entreolharam. Foi Viviane quem respondeu, como se fosse a dona da situação. Os compradores querem a casa vazia em 2 semanas. Então você tem até lá para arrumar suas coisas e sair. 2 semanas. 60 anos de vida, décadas de memórias, resumidos a 2 semanas para desaparecer. E para onde vocês sugerem que eu vá? Com a minha aposentadoria eu mal consigo pagar um aluguel decente. Patrícia bufou, impaciente. Helena, isso não é mais problema nosso. Você é adulta, vai ter que se virar. A crueldade daquelas palavras fez algo quebrar dentro de Helena. Ela olhou para os filhos. Realmente olhou. E não reconheceu nada neles. Onde estavam os meninos que ela embalava quando tinham pesadelos? Onde estavam os jovens que ela ajudou a estudar, a conseguir os primeiros empregos, a realizar os sonhos? Saiam da minha casa, ela disse, a voz ainda trêmula, mas ganhando força. Saiam agora. Marcelo abriu a boca para responder, mas Helena levantou a mão. Eu disse para saírem. Vocês podem ter direito legal sobre as paredes, mas enquanto eu ainda respiro, essa casa é minha. Voltem quando for para me tirar a força, porque por bem eu não vou facilitar nada para vocês. Viviane revirou os olhos, mas Marcelo já estava puxando ela para a porta. Rodrigo saiu atrás, ainda sem coragem de olhar para a mãe. Patrícia foi a última, parando na porta apenas para dizer: você está tornando isso mais difícil do que precisa ser, mas no final vai ter que sair de qualquer jeito. Quando a porta fechou, Helena desabou no chão. Não chorou alto, não gritou. Apenas ficou ali, sentada no chão frio da sala, sentindo o mundo desabar ao seu redor. A chuva continuava caindo lá fora, cada gota parecendo marcar o tempo que ela ainda tinha naquela casa. Ela olhou ao redor. As paredes tinham fotos dos meninos em todas as fases. O primeiro dia de aula, as formaturas, os casamentos. Tinha uma foto do marido sorrindo, segurando Marcelo bebê no colo. Outra de Rodrigo no seu primeiro aniversário, a cara toda suja de bolo. Helena se levantou devagar e caminhou pela casa. Passou a mão na mesa onde faziam as refeições juntos. Tocou a parede da cozinha onde media a altura dos filhos a cada aniversário. Entrou no quarto que tinha sido deles e sentou na cama, lembrando das noites em que contava histórias até eles dormirem. Tudo aquilo ia acabar. Ia ser vendido para estranhos que não fariam ideia das vidas que foram vividas ali, das lágrimas que foram derramadas, das risadas que ecoaram pelos corredores. Helena voltou para a sala e pegou o telefone. Ligou para a única amiga que tinha, Dona Neuza, que morava na rua de cima. Neuza, preciso conversar com você. Pode vir aqui? Meia hora depois, Helena estava contando tudo para a amiga, que ouvia com expressão cada vez mais chocada. Isso não pode ser legal, Helena. Eles não podem simplesmente te expulsar da própria casa. Podem sim. A casa está em nome deles também.
Eu consultei um advogado há algum tempo, quando comecei a desconfiar que algo assim podia acontecer. Ele me disse que, tecnicamente, eles têm o direito de vender. Neuza balançou a cabeça indignada. Direito legal não é a mesma coisa que estar certo. Seus filhos são uns ingratos, Helena. Perdão por falar assim, mas é a verdade. Helena não discordou. Ela sabia que a amiga estava certa, mas doía ouvir em voz alta. O que você vai fazer? Não sei. Procurar um lugar para alugar, imagino. Algum quartinho pequeno que caiba no meu orçamento. Neuza ficou pensativa por um momento. Você lembra da Irene? Aquela que frequenta a igreja com a gente? A que trabalha na Casa de Amparo Santa Clara. Essa mesma? É um lugar para pessoas em situação difícil. Não é lar de idosos, não. É mais como uma pensão. Tem quartos individuais, cozinha compartilhada. E cobra muito pouco. Talvez ela consiga uma vaga para você. Helena sentiu um misto de alívio e humilhação. Alívio por ter uma possível solução. Humilhação por precisar dela. Você acha que ela poderia me ajudar? Tenho certeza. Deixa eu ligar para ela agora mesmo. Enquanto Neuza fazia a ligação, Helena olhou pela janela. A chuva tinha parado, mas o céu continuava escuro. Ela pensou em como a vida podia mudar tão rápido. De manhã ela ainda tinha uma casa, uma família, um lugar no mundo. Agora estava à deriva, dependendo da caridade de estranhos. Neuza desligou o telefone com um sorriso. Irene disse que tem um quarto disponível. Você pode ir visitar amanhã. Obrigada, Neuza. Não sei o que faria sem você. A gente se ajuda, Helena. É para isso que servem os amigos de verdade. Depois que Neuza foi embora, Helena começou a juntar suas coisas. Não tinha muito. Roupas, alguns livros, fotos de família. O resto podia ficar para Marcelo e Rodrigo venderem junto com a casa. Ela pegou a foto do casamento dela, olhou para o rosto jovem e cheio de esperança que a encarava de volta. Se aquela mulher soubesse o que o futuro guardava, teria feito escolhas diferentes? Teria amado menos? Se dedicado menos? Não. Helena sabia que, mesmo sabendo de tudo, faria tudo exatamente igual. Porque era isso que mães fazem. Amam incondicionalmente. Se sacrificam sem esperar nada em troca. Entregam a vida inteira pelos filhos. O que ela não imaginava é que algumas histórias, mesmo as mais tristes, têm um jeito peculiar de encontrar seu final justo. O amanhecer chegou trazendo um sol tímido que tentava furar as nuvens ainda carregadas. Helena não tinha dormido direito. Passou a noite revirando na cama, lembrando de cada momento que tinha vivido naquela casa, cada sacrifício que tinha feito pelos filhos. Levantou cedo. Preparou o café como sempre fazia, mas a xícara ficou esquecida na mesa, enquanto ela olhava para o nada. Neuza chegou pontualmente para acompanhá-la até a Casa de Amparo Santa Clara. As duas pegaram o ônibus e seguiram em silêncio. Helena observava a cidade pela janela, pensando em como tinha vivido ali a vida inteira, e agora parecia uma estranha no próprio lugar. A Casa de Amparo ficava num bairro mais afastado do centro, numa construção antiga, mas bem cuidada. Tinha um jardim na frente com flores coloridas e um portão de ferro pintado de branco. Irene as recebeu com um sorriso caloroso, bem diferente do tratamento que Helena tinha recebido dos próprios filhos. Dona Helena, que prazer conhecê-la pessoalmente. Neuza me contou sobre sua situação. Venha, vou mostrar o quarto que temos disponível. A casa era simples, mas limpa. Irene explicou que funcionava como uma moradia assistida, onde pessoas em dificuldade podiam ficar pagando um valor simbólico que cobria apenas as despesas básicas. Havia regras de convivência, horários para refeições compartilhadas, mas cada um tinha seu próprio espaço. O quarto era pequeno, cabia apenas uma cama de solteiro, um guarda-roupa estreito e uma mesinha. A janela dava para o jardim dos fundos. Não era nada comparado à casa onde Helena tinha vivido durante décadas, mas era digno, era limpo. E naquele momento, era tudo que ela tinha. Pode trazer suas coisas quando quiser, dona Helena. A vaga está garantida. Helena agradeceu com a voz embargada. Neuza apertou a mão da amiga, sabendo que palavras naquele momento não ajudariam em nada. No caminho de volta, Helena ficou quieta. Quando chegou em casa, encontrou um envelope que tinha sido deixado por baixo da porta. Reconheceu a letra de Marcelo. Abriu com as mãos tremendo. Era uma notificação formal. Os compradores queriam antecipar a mudança.
Ela tinha apenas uma semana agora, não duas. Uma semana para apagar décadas de existência. Helena amassou o papel e jogou no lixo. Depois pegou caixas de papelão que tinha guardado no depósito e começou a embalar suas coisas. Cada objeto era uma lembrança. A louça que tinha ganhado de casamento. As roupas de bebê dos meninos que nunca teve coragem de jogar fora. O álbum de fotos que documentava cada fase da família. Estava embalando as fotos quando ouviu a campainha. Era Rodrigo, sozinho dessa vez. Ele entrou constrangido, sem saber onde colocar as mãos. Mãe, eu vim ver se você precisa de ajuda com a mudança. Helena continuou guardando as fotos sem olhar para ele. Agora você se preocupa em ajudar? Eu sei que você está chateada, mas... Chateada? Helena finalmente se virou para encará-lo. Rodrigo, você e seu irmão estão me expulsando da minha própria casa. Chateada é pouco. Rodrigo desviou o olhar, a culpa clara no rosto. A Patrícia disse que seria melhor assim, que você ia acabar ficando sozinha nessa casa grande de qualquer jeito, que não fazia sentido manter. E você? O que você acha? Ou deixou sua esposa pensar por você? A pergunta doeu. Helena viu pela forma como ele fechou os olhos. Rodrigo sempre tinha sido o mais sensível dos dois, o que mais demonstrava afeto. Mas em algum momento tinha se tornado refém das vontades da própria esposa. Para onde você vai? Ele perguntou baixinho. Para uma casa de amparo. Um quartinho onde caibam minhas poucas coisas e minhas muitas decepções. Rodrigo engoliu seco. Mãe, se eu pudesse fazer diferente... Mas você pode. Helena se aproximou dele, segurando os braços do filho. Você pode mudar de ideia. Pode conversar com seu irmão. Pode impedir que isso aconteça. Por um momento, Helena viu hesitação no olhar dele. Viu o menino que ele tinha sido, o filho que a amava. Mas então Rodrigo balançou a cabeça. É muito tarde. Os contratos já foram assinados. O dinheiro já foi depositado como sinal. Helena soltou os braços dele e deu um passo para trás. Então não há mais nada a ser dito. Pode ir embora, Rodrigo. Vá cuidar da sua nova vida com o dinheiro que conseguiu me tirando a minha. Rodrigo ficou parado mais alguns segundos, a boca se abrindo e fechando como se quisesse dizer algo. Mas no final, saiu sem dizer mais nada, deixando Helena sozinha novamente com suas caixas e suas mágoas. Os dias seguintes passaram num borrão de atividade mecânica. Helena embalava, separava, descartava. Neuza vinha todos os dias ajudar, e algumas vizinhas também apareceram quando souberam do que estava acontecendo. A notícia tinha se espalhado pela rua, e a indignação era geral. Seus filhos deviam ter vergonha, disse Dona Carmen, que morava 3 casas abaixo, depois de tudo que você fez por eles. Mas vergonha era algo que Marcelo e Rodrigo aparentemente não sentiam mais. Eles apareceram apenas no último dia, acompanhados de um caminhão de mudança que eles mesmos tinham contratado. Viemos buscar os móveis, Marcelo anunciou, entrando na casa como se fosse dele. E tecnicamente era. Helena estava sentada na sala vazia, apenas com uma mala ao lado. Todas as suas coisas já tinham sido levadas para a casa de amparo. O que restava ali já não era mais dela. Viviane entrou atrás de Marcelo, olhando ao redor com aquele ar de superioridade. Até que você limpou tudo direitinho. Vai facilitar para os novos donos. Helena não respondeu. Apenas observou enquanto os homens do caminhão começavam a carregar os móveis. A mesa onde tinham feito milhares de refeições. O sofá onde tinham assistido televisão juntos. A estante que guardava os livros preferidos do marido. Patrícia chegou depois, com Rodrigo a reboque. Ela foi direto para a cozinha, fiscalizando se Helena tinha deixado tudo nos conformes. Rodrigo, olha aqui. Ela levou o jogo de panelas boas. Patrícia reclamou alto o suficiente para Helena ouvir. Eram minhas, Helena respondeu com calma. Ganhei da minha mãe quando casei. Tenho todo o direito de levar. Patrícia bufou, mas não discutiu. Continuou vasculhando a casa atrás de qualquer coisa que pudesse reclamar. Foi quando Marcelo abriu o armário embutido da sala que algo caiu no chão. Era uma caixa de sapatos velha, amarrada com barbante. Ele a abriu sem cerimônia, curioso. Dentro havia cartas, dezenas delas, amareladas pelo tempo. Marcelo pegou uma e começou a ler. Seu rosto foi mudando de expressão conforme os olhos percorriam as palavras. Mãe, o que é isso?
Helena se levantou devagar e pegou a caixa das mãos dele. Nada que importe agora. Mas Marcelo tinha lido o suficiente. São cartas do pai, cartas de quando ele estava internado. Rodrigo se aproximou curioso. Internado? Que internação? Helena abraçou a caixa contra o peito, tentando proteger aqueles últimos pedaços de intimidade. Mas Viviane já tinha pegado outra carta e lia em voz alta. Minha querida Helena, os tratamentos estão difíceis, mas penso em você e nos meninos todos os dias. Obrigado por esconder isso deles, por deixá-los viver suas vidas sem o peso de saber que o pai está doente. Você é a mulher mais forte que conheço. O silêncio que se fez na sala era pesado. Rodrigo arrancou a carta da mão de Viviane e continuou lendo. Sei que está sendo duro sustentar a casa sozinha, trabalhando dobrado para que os meninos não sintam minha ausência financeira. Quando eu sair daqui, vou compensar cada sacrifício seu, meu amor. Marcelo pegou outra carta e outra. Todas contavam a mesma história. O pai tinha ficado muito doente, passado meses em tratamento, e Helena tinha escondido tudo dos filhos. Tinha trabalhado em 3 empregos diferentes, feito horas extras absurdas, vendido suas próprias joias, tudo para manter a vida dos meninos normal enquanto cuidava do marido doente. Por que você nunca contou isso para a gente? Rodrigo perguntou, a voz trêmula. Porque vocês eram jovens demais. Tinham suas próprias vidas pela frente. Não precisavam carregar o peso da doença do pai. Marcelo continuou lendo as cartas, cada uma revelando um novo sacrifício, uma nova dificuldade que Helena tinha enfrentado sozinha. Havia menções a empréstimos que ela tinha feito e pagado sozinha. Contas atrasadas que ela tinha negociado. Noites sem dormir trabalhando em costuras extras. Você vendeu suas alianças. Marcelo leu em voz alta, a voz falhando, para pagar o tratamento dele. Helena tinha lágrimas nos olhos, mas não deixou caírem. Era ouro, valia um bom dinheiro, e seu pai valia muito mais que qualquer joia. Viviane tinha ficado quieta, claramente desconfortável com as revelações. Patrícia olhava para o chão, sem saber o que dizer. Rodrigo se sentou no chão, ainda segurando algumas das cartas. Mãe, eu não sabia. A gente não sabia de nada disso. E não precisavam saber. Fiz o que qualquer mãe faria pelos filhos. Marcelo colocou as cartas de volta na caixa com cuidado, como se fossem objetos sagrados. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos. A gente vai devolver o dinheiro, ele disse de repente. Vamos cancelar a venda. Mas Helena balançou a cabeça. Não podem. Você mesmo disse que os contratos foram assinados, que o dinheiro foi depositado. Então a gente compra outra casa para você. Uma casa melhor, maior. Não quero sua caridade, Marcelo. Não quero nada de vocês. Helena pegou sua mala e caminhou em direção à porta. Parou apenas para olhar uma última vez para a sala vazia, para os filhos que tinham se tornado estranhos. Espero que o dinheiro que ganharam com essa casa traga felicidade para vocês. Espero que consigam dormir à noite sabendo de onde ele veio. E espero que nunca sintam o que estou sentindo agora, porque não desejo isso nem para os piores inimigos. Ela saiu sob o sol da tarde, carregando apenas uma mala e uma caixa de cartas. Neuza estava esperando com o carro para levá-la embora. Helena entrou sem olhar para trás, sem dar aos filhos a satisfação de vê-la chorar. Mas no banco de trás do carro, abraçada à caixa de cartas do marido, Helena finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Chorou pela vida que tinha perdido, pela família que tinha se desfeito, pela inocência que nunca mais voltaria. E enquanto o carro se afastava, Marcelo e Rodrigo ficaram parados na calçada, segurando cartas que revelavam verdades que tinham chegado tarde demais. Verdades que mudavam tudo, mas não mudavam nada. Porque a casa já estava vendida, a mãe já estava indo embora, e o dano já estava feito. Viviane puxou Marcelo pelo braço. Vamos, precisamos esvaziar o resto da casa antes de escurecer. Mas Marcelo continuou parado, olhando o carro sumir na esquina, segurando as cartas do pai e sentindo um peso no peito que não conseguia nomear. Era culpa misturada com arrependimento, remorso misturado com uma dor aguda que ele não sabia de onde vinha. Rodrigo entrou no carro e bateu a porta com força. Patrícia tentou conversar com ele, mas ele a ignorou completamente. No caminho de volta para casa, Rodrigo não disse uma palavra sequer. Apenas segurava uma das cartas do pai.
lendo e relendo, como se as palavras pudessem mudar o que ele tinha feito. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, os dois irmãos não conseguiram dormir. Ficaram acordados pensando na mãe, nas cartas, em tudo que tinham descoberto tarde demais. E se perguntando se algum dia conseguiriam perdoar a si mesmos pelo que tinham feito. Helena acordou no quarto pequeno da casa de Amparo, quando o sol ainda não tinha nascido completamente. Tinha dormido pouco, o corpo estranho naquela cama diferente, os sons desconhecidos da casa nova. Levantou devagar, arrumou a cama com o mesmo capricho de sempre e desceu para a cozinha compartilhada. Lá encontrou outras moradoras já preparando café. Uma senhora de cabelos brancos chamada Beatriz a cumprimentou com um sorriso genuíno. Você deve ser a Helena. Irene comentou que teríamos uma nova moradora. Bem-vinda. Helena agradeceu e aceitou a xícara de café que Beatriz ofereceu. As mulheres conversavam sobre assuntos cotidianos, mas Helena apenas ouvia, ainda tentando processar tudo o que tinha acontecido. Depois do café, Irene chamou Helena para uma conversa. Explicou que a Casa de Amparo funcionava também como centro comunitário, oferecendo oficinas e atividades para idosos do bairro. Neuza me contou que você é costureira, Helena. Estamos precisando de alguém para dar aulas de costura às terças e quintas. Não posso pagar muito, mas seria uma ajuda nas suas despesas. Helena aceitou. Precisava se manter ocupada. Precisava se sentir útil novamente. A ociosidade só traria mais pensamentos dolorosos sobre os filhos, sobre a casa perdida, sobre tudo que tinha desmoronado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcelo estava no escritório, mas não conseguia se concentrar. As cartas do pai ecoavam na cabeça dele. Viviane entrou sem bater. Marcelo, você confirmou o depósito do dinheiro da casa? Precisamos fechar o negócio do apartamento na praia. O apartamento na praia. Era para isso que tinham vendido a casa da mãe. Viviane, talvez a gente devesse usar esse dinheiro para ajudar minha mãe. Você está brincando? A gente planejou isso por meses. Minha mãe trabalhou em 3 empregos ao mesmo tempo para cuidar do meu pai doente. E eu nem sabia. Ela escolheu não contar. Não é nossa culpa. Mas Marcelo não conseguia parar de pensar nas cartas. Naquela noite, sozinho no escritório de casa, ele as leu todas novamente. Havia uma em especial que o pai tinha escrito poucos dias antes de receber alta do hospital. Helena, meu amor, quando eu sair daqui, vou passar o resto da vida compensando tudo o que você fez. Vou cuidar de você como você cuidou de mim. Vou fazer questão que os meninos saibam o tipo de mulher extraordinária que a mãe deles é. Prometo que nunca mais vai carregar nenhum peso sozinha. Mas o pai não tinha tido chance de cumprir a promessa. Semanas depois de voltar para casa, teve uma recaída e partiu rápido, sem aviso, sem tempo para despedidas. Rodrigo também não estava bem. Patrícia reclamava que ele andava distante, irritado, sem paciência para nada. Ele tinha guardado algumas das cartas do pai e as relia toda noite antes de dormir. Você precisa superar isso, Patrícia disse durante o jantar. O que está feito. Sua mãe está bem instalada, não está passando necessidade. Você não entende. Rodrigo respondeu largando o garfo com força. Eu expulsei minha mãe de casa. A mulher que se sacrificou por mim a vida inteira, e eu a joguei na rua como se fosse nada. Você está sendo dramático. A gente apenas vendeu uma casa. Acontece em famílias o tempo todo. Mas Rodrigo sabia que não era apenas isso. Era a frieza com que tinham feito, a falta de consideração, a pressa em se livrar dela como se fosse um problema a ser resolvido. Semanas foram passando. Helena começou a dar aulas de costura na Casa de Amparo e descobriu que tinha jeito para ensinar. As alunas adoravam ela, e aos poucos aquele espaço foi se tornando um novo lar. Beatriz virou uma amiga próxima, assim como outras moradoras. Numa tarde de quinta, enquanto Helena ensinava um grupo a fazer barras em calças, Irene apareceu na porta da sala de costura. Helena, tem uma pessoa aqui querendo falar com você. Helena imaginou que fosse Neuza, mas quando chegou na recepção encontrou Rodrigo. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras fundas, a aparência de quem não tinha dormido direito há dias. Oi, mãe. Helena sentiu o coração apertar, mas manteve a compostura. Rodrigo, eu posso conversar com você? Uns minutos só? Eles saíram para o jardim da frente. Rodrigo parecia não saber por onde começar.
as mãos nervosas nos bolsos. Eu li todas as cartas, mãe. Todas. Li sobre os 3 empregos, sobre as madrugadas costurando, sobre você vender suas joias. Li sobre como escondia as preocupações da gente, como fingia que estava tudo bem quando o pai estava internado. Helena não disse nada, apenas esperou. Eu queria pedir desculpas. Pelo que eu fiz, pelo jeito que tratei você. Não tenho desculpa. Fui um filho terrível. Você está arrependido agora porque leu as cartas. Mas e se não tivesse lido? E se nunca soubesse? Você ainda teria me expulsado de casa do mesmo jeito. Rodrigo baixou a cabeça, sabendo que ela tinha razão. Eu quero consertar isso, mãe. Diz o que eu preciso fazer. Não há nada que você possa fazer, Rodrigo. A casa já foi vendida. O dinheiro já foi gasto. E mais importante que isso, a confiança que eu tinha em você já foi quebrada. Mas eu posso comprar outra casa para você. Posso. Eu não quero sua casa. Helena interrompeu, a voz firme. Não quero nada que venha de culpa ou pena. Construí minha vida inteira com dignidade. Não vou terminar ela aceitando migalhas de consciência pesada. Rodrigo tinha lágrimas nos olhos. Então você nunca vai me perdoar? Helena olhou para o filho, para o homem que ele tinha se tornado, tão diferente do menino que ela tinha criado. Perdão não é algo que se pede, Rodrigo. É algo que se conquista com atitudes. Você quer meu perdão? Então seja o homem que seu pai queria que você fosse. Seja o filho que eu criei você para ser. Mas faça isso por você, não por mim. Rodrigo saiu dali destroçado. Helena voltou para a sala de costura e continuou a aula como se nada tivesse acontecido. Mas Beatriz percebeu as mãos dela tremendo levemente enquanto cortava um tecido. Naquela mesma noite, Marcelo apareceu na casa de Amparo. Diferente de Rodrigo, ele não veio com desculpas, veio com raiva. Como você pôde esconder tudo isso da gente? A doença do pai, as dificuldades financeiras, tudo? Helena o encarou com calma. Vim esconder? Protegi vocês. Existe diferença. Não, mãe. Você mentiu. Deixou a gente viver numa fantasia enquanto você se matava de trabalhar. E o que vocês teriam feito se soubessem? Marcelo tinha acabado de entrar na faculdade. Rodrigo estava no ensino médio. Iam largar tudo para trabalhar? Iam carregar o peso da doença do pai junto comigo? Eu fiz o que tinha que fazer, mas a gente tinha direito de saber. Helena se levantou da cadeira onde estava sentada. Direito? Vocês querem falar sobre direitos? Eu tinha direito de envelhecer na minha própria casa. Tinha direito de ser tratada com respeito pelos filhos que criei. Tinha direito de não ser jogada fora como um móvel velho. Mas vocês não se importaram muito com meus direitos, não é? Marcelo ficou em silêncio, a raiva esvaziando de repente. Vocês estão arrependidos agora porque descobriram verdades inconvenientes, Helena continuou. Mas arrependimento não muda o passado. Não devolve minha casa. Não apaga a humilhação de ser expulsa pelos próprios filhos. Eu só queria entender, mãe. Queria entender por que você escondia tudo. Porque mães fazem isso, Marcelo. Protegem, sacrificam, amam incondicionalmente, mesmo quando não merecem, mesmo quando são abandonadas no final. Marcelo saiu dali sem conseguir dizer mais nada. No carro ele bateu as mãos no volante com frustração. Queria consertar as coisas, mas não sabia como. Queria voltar no tempo e fazer diferente, mas era impossível. Helena voltou para seu quarto naquela noite carregando um peso enorme no peito. Ver os filhos arrependidos doía tanto quanto tinha doído ser expulsa por eles. Porque no fundo, apesar de tudo, ela ainda os amava. E amor de mãe não desaparece só porque os filhos decepcionam. Mas Helena também sabia que algumas feridas não cicatrizam fácil. E que perdão verdadeiro precisa ser conquistado, não apenas pedido. Passaram-se algumas semanas e Helena tinha encontrado uma rotina na casa de Amparo. As aulas de costura estavam cada vez mais cheias e ela descobriu que ensinar trazia uma satisfação que há muito não sentia. Beatriz se tornou mais que uma amiga, virou uma confidente. Seus filhos apareceram aqui de novo ontem. Beatriz comentou enquanto tomavam café. Irene me contou. Você não quer nem conversar com eles? Conversar sobre o quê? Não há nada que eles possam dizer que mude o que fizeram. Mas a verdade é que Helena pensava neles todos os dias. Acordava no meio da noite lembrando dos meninos pequenos, das risadas, dos abraços apertados.
Onde tinha dado errado? Em que momento ela tinha falhado em ensinar valores básicos de gratidão e respeito? Numa tarde chuvosa, Helena estava organizando linhas de costura quando Irene apareceu na sala com uma expressão séria. Helena, tem alguém aqui para você. Não são seus filhos, é uma mulher. Diz que é importante. Helena desceu e encontrou uma senhora elegante, de cabelos grisalhos bem penteados, vestindo roupas caras, mas discretas. Ela se apresentou como Madalena. Dona Helena, podemos conversar em particular? Elas foram para um cantinho do jardim. Madalena respirou fundo antes de começar. Eu sou mãe da Viviane. Soube pelo meu genro o que aconteceu com a senhora e vim aqui porque não consigo ficar em paz com isso. Helena ficou surpresa. Não esperava essa visita. Minha filha nem sempre foi assim. Madalena continuou, a voz carregada de tristeza. Ela era uma menina doce, generosa. Mas quando casou com Marcelo começou a mudar. Ficou obcecada com status, com aparências, com ter mais que os outros. Por que está me contando isso? Porque eu criei minha filha melhor do que isso e tenho vergonha do que ela se tornou. Vim pedir desculpas em nome dela, mesmo sabendo que não é meu lugar fazer isso. Helena viu lágrimas nos olhos da outra mulher. Era uma dor de mãe igual a dela. A dor de ver um filho se transformar em alguém que você não reconhece. A senhora não tem culpa pelo que sua filha fez. Mas tenho culpa por não ter intervindo antes. Eu sabia como Viviane tratava a senhora. Sabia dos comentários maldosos, da falta de respeito. E não fiz nada porque não queria criar conflito. Madalena tirou um envelope do bolso. Isso é meu. Não é dinheiro dos meus filhos ou genros. É da minha aposentadoria, das minhas economias pessoais. Quero que a senhora aceite. Não como caridade, mas como um pedido de desculpas por ter falhado em ensinar minha filha a honrar os mais velhos. Helena olhou para o envelope, mas não pegou. Não posso aceitar isso. Por favor, vai me ajudar a dormir melhor à noite sabendo que fiz pelo menos uma pequena coisa certa. Helena hesitou, mas acabou aceitando. Não pelo dinheiro, mas porque entendia que Madalena precisava fazer aquilo pela própria consciência. Depois que Madalena foi embora, Helena abriu o envelope. Tinha uma quantia generosa ali dentro, junto com um bilhete. Para a mulher que criou meu genro com amor, mesmo ele não merecendo. Naquela mesma semana, Rodrigo começou a fazer algo que ninguém esperava. Toda terça e quinta, ele aparecia na casa de Amparo na hora do almoço trazendo comida. Não falava com Helena, apenas deixava marmitas na cozinha e ia embora. Irene contou que ele tinha explicado ser uma forma de ajudar com as despesas da casa. Ele quer comprar o perdão com comida? Helena perguntou quando soube. Acho que ele só não sabe o que mais fazer. Beatriz respondeu. E pelo menos está tentando. Mas Helena não estava pronta para aceitar migalhas de arrependimento. Queria que os filhos entendessem de verdade o tamanho do erro. Não apenas que se sentissem culpados por um tempo e depois seguissem em frente. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Helena estava dando aula quando ouviu uma comoção. Vozes alteradas, alguém chorando. Ela correu para a entrada. Era Patrícia, a nora. Estava aos prantos, segurando uma criança pequena no colo. Helena não sabia que ela tinha uma filha. Por favor, Patrícia implorava para Irene. Preciso de ajuda. Não tenho mais para onde ir. Irene tentava acalmá-la. Calma, querida. Me conta o que aconteceu. Entre soluços, Patrícia contou que Rodrigo tinha pedido separação. Que não aguentava mais viver uma mentira. Que se casou por pressão da família, mas nunca foi feliz de verdade. E que depois do que fizeram com Helena, ele não conseguia mais olhar para Patrícia sem sentir nojo de si mesmo. Ele me culpa por tudo. Diz que eu coloquei coisas na cabeça dele, que manipulei ele contra a própria mãe, pegou as coisas dele e foi embora. Me deixou sem nada. Helena observava a cena de longe, sem saber o que sentir. Por um lado, aquela mulher tinha sido cruel com ela. Por outro, estava ali desesperada, com uma criança no colo, sem ter para onde ir. Foi quando a criança, uma menina de poucos anos, olhou para Helena e disse: Vovó? O mundo parou. Helena sentiu as pernas ficarem fracas. O que ela disse? Patrícia bufou, impaciente. Helena, isso não é mais problema nosso. A menininha estendeu os bracinhos para Helena. Vovó pega? Helena pegou a neta no colo pela primeira vez
e sentiu algo quebrar dentro dela. Toda a raiva, toda a mágoa, tudo se misturou com um amor imenso por aquela criança inocente que não tinha culpa de nada. Irene se aproximou. Helena, quer que eu ajude ela a encontrar um abrigo? Helena olhou para Patrícia, para a mulher que tinha ajudado a destruir sua vida. Mas também viu uma mãe desesperada, sozinha, sem ter para onde ir. Viu nela a mesma vulnerabilidade que ela própria tinha sentido quando foi expulsa de casa. Não, ela vai ficar aqui. Patrícia levantou a cabeça, surpresa. O quê? Tem um quarto vago no segundo andar. Pequeno, mas cabe vocês duas. E você pode ajudar na cozinha para pagar a estadia. Helena, eu não mereço isso. Não depois do que fiz. Não, você não merece. Helena concordou, a voz firme. Mas sua filha não tem culpa dos erros que você cometeu. E eu não vou deixar minha neta na rua só porque a mãe dela foi cruel comigo. Patrícia desabou em lágrimas novamente. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio misturadas com vergonha. Helena entregou a menina de volta para ela e subiu para arrumar o quarto vago. Beatriz a seguiu. Você tem certeza disso? Depois de tudo? Não tenho certeza de nada, Beatriz. Mas se eu me tornar tão cruel quanto eles foram comigo, então eles venceram. Então eu me tornei igual a eles. Naquela noite, Helena ajudou Patrícia e a neta a se instalarem no quarto. A menininha, que se chamava Laura, não largava da avó. Queria que Helena contasse histórias, que a colocasse para dormir, que ficasse ali com ela. Rodrigo contava histórias sobre você, Patrícia confessou, enquanto arrumavam as poucas coisas que tinham trazido. Nos últimos meses, ele só falava em como tinha sido terrível com você. Chorava toda noite, Helena. Não conseguia dormir de remorso. E mesmo assim te expulsou de casa igual fez comigo. Não foi igual. Ele me deu escolha. Disse que eu podia ficar com o apartamento, com o carro, com tudo. Mas que ele não aguentava mais viver fingindo. Eu escolhi o orgulho e perdi tudo. Helena não respondeu. Apenas continuou ajudando a organizar as coisas, enquanto Laura dormia abraçada no travesseiro, finalmente em paz depois de um dia traumático. Quando saiu do quarto, Helena encontrou Irene esperando no corredor. Você fez uma coisa linda hoje, Irene disse, mas espero que saiba no que está se metendo. Eu sei. Mas aprendi uma coisa nesses últimos tempos. A vingança não traz paz. A raiva não constrói nada. Se eu quero que meus filhos sejam pessoas melhores, preciso mostrar para eles como pessoas melhores agem. Helena voltou para seu quarto, deitou na cama pequena e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Chorou pela neta que não conhecia. Chorou pelo filho que tinha se perdido tentando encontrar o caminho de volta. Chorou por tudo que tinha sido quebrado e que talvez nunca pudesse ser completamente consertado. Mas no fundo do peito, pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu algo além da dor. Sentiu esperança. Os dias que seguiram trouxeram uma rotina estranha para Helena. Pela manhã, acordava com Laura pulando na cama dela, pedindo para a avó pentear seus cabelos. Patrícia mantinha distância respeitosa, ajudava na cozinha sem reclamar, evitava os olhos de Helena sempre que possível. O peso da culpa era visível em cada gesto dela. Helena observava a nora lavar louça, varrer o chão, servir as refeições para as outras moradoras. Era como ver uma pessoa completamente diferente daquela que tinha sido tão cruel antes. Mas Helena não se deixava enganar. Sabia que arrependimento verdadeiro não vem da desgraça, mas da transformação real do caráter. Numa manhã de sábado, Helena estava no jardim, ensinando Laura a plantar sementes de girassol, quando um carro parou na frente da casa de Amparo. Era Marcelo. Ele saiu devagar, visivelmente nervoso, segurando uma caixa grande. Laura correu até ele antes que Helena pudesse reagir. "Tio Marcelo!" Marcelo pegou a sobrinha no colo, mas seus olhos estavam fixos em Helena. Ele se aproximou com passos hesitantes. "Mãe, posso falar com você?" Helena continuou mexendo na terra, plantando as sementes com cuidado. "Está falando." Marcelo colocou Laura no chão e a menina voltou correndo para ajudar a avó. Ele respirou fundo. "Eu trouxe uma coisa que pertence a você." Abriu a caixa e tirou um álbum de fotos velho, aquele que documentava toda a história da família. "Quando vendemos a casa, eu guardei isso.
Não tive coragem de deixar os compradores jogarem fora. Helena pegou o álbum com mãos trêmulas. Abriu na primeira página e viu a foto do casamento dela. Ela e o marido tão jovens, tão cheios de sonhos. Virou as páginas e reviveu décadas em minutos. Marcelo bebê no colo dela. Rodrigo dando os primeiros passos. Os meninos no primeiro dia de aula. Aniversários, natais, formaturas. Por que está me trazendo isso agora? Porque percebi uma coisa, mãe. Quando a gente vendeu aquela casa, não vendemos apenas paredes e móveis. Vendemos nossa história. Vendemos tudo que nos tornava uma família. E não tem dinheiro no mundo que pague isso de volta. Helena fechou o álbum e o segurou contra o peito. Você está certo. Não tem. Marcelo se sentou na grama ao lado dela, sem se importar em sujar a calça do terno caro. Eu terminei com Viviane. Helena levantou os olhos surpresa. Pedi divórcio semana passada. Não conseguia mais viver com ela depois de tudo. Cada vez que olhava para ela, lembrava do que fizemos com você. E percebi que me casei com a pessoa errada pelos motivos errados. Marcelo, você não precisa destruir sua vida por causa de culpa. Não é culpa, mãe. É clareza. Eu passei anos construindo uma vida que parecia perfeita por fora, mas era vazia por dentro. A Viviane, o apartamento na praia, os carros importados, as festas com gente que eu nem gostava. Nada daquilo me fazia feliz de verdade. Ele pegou um punhado de terra e deixou escorrer entre os dedos. Sabe o que me fazia feliz? As tardes de domingo na sua casa, comendo bolo de fubá e assistindo aqueles filmes antigos que você adorava. Ouvir você contar histórias do pai, de quando a gente era criança. Coisas simples, coisas reais. Laura plantou mais uma semente e olhou para Helena com orgulho. Vovó, essa aqui vai ficar bem grande? Vai sim, meu amor. Se você cuidar com carinho, ela vai crescer forte e bonita. Marcelo observou a interação entre avó e neta. Ela parece muito com você, sabia? Tem o mesmo jeito gentil, a mesma paciência. Ela é inocente, Marcelo. Não carrega o peso dos erros dos adultos. Eu queria ser assim de novo, inocente, livre desse peso. Helena finalmente olhou diretamente para ele. Você quer se livrar do peso? Então carregue ele até transformar você em alguém melhor. Não fuja da culpa. Use ela para construir um homem diferente. Marcelo tinha lágrimas nos olhos. Eu não sei se consigo, mãe. Não sei se consigo me perdoar pelo que fiz. Eu também não sei se consigo te perdoar, Marcelo. Mas talvez não seja sobre perdão. Talvez seja sobre seguir em frente sendo melhores do que fomos. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando Laura brincar com a terra, rindo daquela forma pura que só crianças conseguem. Mãe, eu comprei uma casa nova. Pequena, simples, mas honesta. Sem luxos desnecessários, sem ostentação. E tem um quarto que eu gostaria que fosse seu. Se você quiser, claro. Helena balançou a cabeça. Não quero sua casa, Marcelo. Não é minha casa, mãe. É nossa casa. Coloquei no nome dos dois. Você pode morar lá se quiser, ou pode alugar e usar o dinheiro. Mas é sua, sem condições, sem amarras. Por que está fazendo isso? Porque não consigo desfazer o que fiz. Não consigo voltar no tempo e impedir a venda da nossa casa. Mas posso tentar dar a você o que devia ter dado desde o começo. Respeito, dignidade, um lugar que seja realmente seu. Helena ficou quieta processando a oferta. Beatriz apareceu na porta chamando para o almoço. Laura saiu correndo, deixando a avó e filho sozinhos. Eu preciso pensar sobre isso, Helena disse finalmente. Claro, não tem pressa. A casa está lá esperando. Marcelo se levantou, limpando a grama da calça. Mãe, só mais uma coisa. O Rodrigo está muito mal. Depois que se separou da Patrícia, ele entrou numa espiral. Não está comendo direito. Não está dormindo. Passa os dias relendo as cartas do pai e chorando. E o que você quer que eu faça? Nada. Só achei que você devia saber. Ele não tem coragem de vir aqui. Acha que você o odeia? Eu não odeio vocês. Gostaria que fosse tão simples assim. Ódio é fácil. O difícil é amar quem te machucou e não saber o que fazer com esse amor. Marcelo assentiu, entendendo. Antes de ir embora, ele se virou mais uma vez. Aquela história que você sempre contava para a gente, do passarinho que caiu do ninho. Lembra? Helena lembrou. Era uma história que ela inventava quando os meninos eram pequenos.
O passarinho tinha caído e quebrado a asa. Todos os outros pássaros passavam por ele sem parar, até que uma pomba velha parou, pegou ele e levou de volta para o ninho. Os outros pássaros perguntaram por que ela ajudou, e ela respondeu que já tinha caído antes e sabia como era ter a asa quebrada. Você sempre terminava dizendo que um dia aquele passarinho cresceria e ajudaria outro que tivesse caído. Marcelo continuou, a voz falhando. Eu sou aquele passarinho agora, mãe. Caí, quebrei a asa, e você ainda está me ajudando mesmo depois de tudo. Ele foi embora, deixando Helena com o álbum de fotos e um turbilhão de emoções no peito. Naquela tarde, Helena mostrou o álbum para Laura. Apontou para cada foto, contou cada história. A menina ouvia fascinada. Esse é meu papai? Laura apontou para uma foto de Rodrigo adolescente. É sim, ele era um menino muito sorridente. Ele não ri mais, Laura disse com tristeza. Patrícia estava na porta ouvindo. Ela se aproximou devagar. Helena, posso falar com você? Elas saíram para o jardim enquanto Laura continuava olhando as fotos com Beatriz. Eu vim pedir desculpas de verdade. Patrícia começou. Não desculpas vazias, desculpas reais, que vêm do entendimento de quanto mal eu causei. Helena esperou em silêncio. Eu tinha inveja. Inveja da história que você tinha com seus filhos, do amor entre vocês. Eu nunca tive isso. Minha mãe me abandonou quando criança. Então, quando vi o Rodrigo com você, quis destruir porque não podia ter. As palavras saíram em confissão. Achei que se afastasse o Rodrigo de você, ele ficaria mais perto de mim. Mas só destruí o homem que ele era. Você ainda tem sua filha, Helena disse suavemente. Enquanto tiver ela, não perdeu tudo. Eu não sei como criar ela direito, Helena. Não tive exemplo. Helena olhou para a nora quebrada. Então aprenda. Todo dia tente ser um pouco melhor. É isso que ser mãe significa. Não é perfeição, é presença. Irene chamou para o jantar. Enquanto trabalhavam na cozinha, Helena observou Patrícia com as moradoras. Pequenos gestos gentis, mudanças verdadeiras. Naquela noite, Helena abriu o álbum de fotos. Passou os dedos pelas imagens. E pela primeira vez, não sentiu apenas dor. Sentiu gratidão. E Helena percebeu algo importante. Eles tiraram a casa dela, mas não as memórias. Não podiam apagar as décadas de amor. Não podiam destruir a mulher forte que ela tinha se tornado. Ela era mais que a casa. Era Helena, que sobreviveu, que perdoou, que amou. E essa mulher, ninguém poderia tirar dela. Passaram-se alguns meses. As sementes de girassol cresceram altas e fortes. Flores amarelas brilhando no jardim como pequenos sóis. Helena gostava de sentar embaixo delas, costurando enquanto observava a vida. Laura estava feliz. Patrícia conseguiu emprego e reconstruía a vida com dignidade. Rodrigo aparecia todo fim de semana, sempre trazendo algo simples. Flores do jardim. Um bolo que tentou fazer. Ele nunca pedia perdão diretamente, mas pedia através de cada gesto, cada visita. Marcelo também mudou. Trabalhava como voluntário num abrigo, ensinando administração financeira. Numa tarde de domingo, Helena estava na cozinha da casa de Amparo preparando seu famoso bolo de fubá, quando Irene entrou com um sorriso misterioso. Helena, tem gente aqui para você. Muita gente. Helena limpou as mãos no avental e foi até a sala. Parou na porta sem acreditar no que via. Marcelo e Rodrigo estavam lá, junto com Laura. Mas não eram só eles. Madalena, a mãe de Viviane, também estava. E Neuza, Dona Carmen, várias vizinhas da antiga rua dela. Beatriz e outras moradoras da casa de Amparo. No centro da sala, havia uma mesa com um bolo enorme decorado com flores de papel crepom feitas à mão. Mãe, Marcelo começou, a voz emocionada. A gente sabe que não dá para apagar o que fizemos, não dá para voltar no tempo, mas a gente queria fazer uma coisa para mostrar que entendemos agora. Rodrigo deu um passo à frente, segurando um envelope. Aquela casa que o Marcelo comprou no seu nome, a gente decidiu transformar ela em algo maior. Helena pegou o envelope confusa. Dentro havia documentos oficiais. Ela leu devagar, tentando entender. É uma fundação, Marcelo explicou. Casa Helena. Vai funcionar como centro de apoio para idosos em situação de vulnerabilidade.
Aulas de costura, de artesanato, consultas médicas gratuitas, apoio jurídico, tudo o que você sempre quis fazer, mas nunca teve recursos. E o dinheiro da venda da nossa antiga casa. Rodrigo continuou. A gente está doando para o fundo inicial da fundação. Não vai trazer a casa de volta, mas vai ajudar dezenas de pessoas que estão passando pelo que você passou. Helena sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Olhou para os documentos novamente, para o nome dela ali oficial, representando algo maior que ela mesma. A gente queria que você fosse a presidente, Marcelo disse. Ninguém melhor para comandar isso do que você. E eu, Patrícia se aproximou timidamente. Me ofereci para ser assistente administrativa. Aprendi muito com você nesses meses, Helena. Sobre dignidade, sobre perdão, sobre ser uma pessoa melhor. Quero continuar aprendendo. Madalena se levantou. Eu vou financiar as reformas do espaço. É o mínimo que posso fazer depois de tudo. Uma por uma, as pessoas na sala começaram a falar sobre como queriam contribuir. Neuza ofereceu ajudar com a parte burocrática. Dona Carmen conhecia um médico que dava consultas voluntárias. Beatriz queria ensinar culinária para idosos. Helena não conseguia falar. Estava tomada pela emoção de ver como algo doloroso tinha virado algo bonito. Laura correu e abraçou suas pernas. Vovó, agora você vai ajudar um monte de vovós. A simplicidade da criança arrancou risos de todos na sala. Helena pegou a neta no colo e olhou ao redor para todas aquelas pessoas que tinham se tornado sua nova família. Eu não sei o que dizer. Ela finalmente conseguiu falar. Não precisa dizer nada, mãe. Rodrigo respondeu. Só precisa aceitar. Aceitar que a gente quer fazer diferente. Que a gente quer honrar você do jeito que sempre deveria ter feito. Irene trouxe o bolo e todos cantaram parabéns. Era o renascimento de Helena. Celebração de uma mulher quebrada, mas não destruída. Depois que todos comeram bolo e conversaram, Marcelo pediu para falar com Helena em particular. Eles foram para o jardim, onde os girassóis balançavam suavemente com o vento. Mãe, eu li todas as cartas do pai de novo. Todas. E percebi uma coisa. Ele sempre dizia que você era a pessoa mais forte que ele conhecia. E eu nunca entendi isso de verdade até agora. Ele sentou no banco ao lado dela. Força não é nunca cair. É se levantar mesmo quando tudo conspira para você ficar no chão. É perdoar quando seria mais fácil odiar. É amar quando te machucam. É você, mãe. Você é a definição de força. Helena segurou a mão do filho. Marcelo, eu não quero que você passe o resto da vida se castigando pelo que fez. Quero que você aprenda e cresça. Que seja melhor hoje do que foi ontem. Isso é tudo que uma mãe pode querer. Você nos perdoa, então? Helena pensou por um longo momento. Perdão não é uma coisa que acontece de uma vez só. É um processo. Mas estou no caminho. E vocês também estão. Isso é o que importa. Rodrigo apareceu com Laura na garupa. Mãe, posso falar com você também? Marcelo se levantou para dar espaço. Rodrigo sentou, nervoso, enquanto Laura corria para brincar com as flores. Eu sei que nunca vou conseguir compensar o que fiz, mas quero que saiba que todo dia acordo pensando em como ser digno de você, em como ser o homem que o pai queria que eu fosse. Seu pai ficaria orgulhoso de você agora, Rodrigo. Não pelo que você tem, mas por quem você está se tornando. Eu terminei de ler todas as cartas dele. E tem uma que ele escreveu especialmente para mim e o Marcelo, caso ele não sobrevivesse. A mãe encontrou essa carta junto com as outras, mas a gente nunca tinha lido. Rodrigo tirou uma carta do bolso. Quer que eu leia para você? Helena assentiu, o coração apertado. Rodrigo desdobrou o papel amarelado e começou a ler com voz trêmula. Meus filhos queridos, se estão lendo isso é porque parti antes do que gostaria. Mas antes de ir, preciso que saibam uma verdade. Sua mãe é a mulher mais extraordinária que já existiu. Ela sacrificou tudo por essa família. Vendeu suas joias, trabalhou até não aguentar mais. Escondeu as próprias dores para que vocês não sofressem. Nunca deixem ela sozinha. Nunca deixem ela sentir que não é amada. Porque sem ela, eu não teria sobrevivido nem metade do tempo que sobrevivi. Cuidem dela como ela cuidou de vocês. Honrem ela em cada escolha que fizerem. Isso é tudo o que peço. Com amor eterno, Pai. O silêncio que se seguiu foi profundo. Helena chorava silenciosamente. Rodrigo também.
Laura, percebendo que algo importante estava acontecendo, veio e segurou a mão da avó. A gente falhou, mãe. Falhamos miseravelmente, mas não vamos falhar de novo, eu prometo. Helena puxou o filho para um abraço. Foi o primeiro abraço verdadeiro entre eles desde que tudo tinha acontecido. Um abraço de perdão, de recomeço, de esperança. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, todos se reuniram no jardim para uma foto. Helena no centro, rodeada pelos filhos, pela neta, pelas amigas, por todas as pessoas que provavam que família não é apenas sangue, é escolha. Irene tirou a foto e todos aplaudiram. Naquele momento, olhando para aquelas pessoas, Helena percebeu algo poderoso. Ela tinha perdido uma casa, mas tinha ganhado um lar verdadeiro. Tinha sido rejeitada pelos filhos, mas tinha sido acolhida por uma comunidade inteira. Tinha caído, mas tinha se levantado mais forte. E mais importante, tinha ensinado uma lição que ninguém ali esqueceria. Que dignidade não vem do que você tem, mas de quem você é. Que perdão não é fraqueza, é a maior força que existe. Que amor verdadeiro sobrevive até mesmo às maiores traições. Naquela noite, depois que todos foram embora, Helena ficou sozinha no jardim observando os girassóis. Eles tinham começado como pequenas sementes enterradas na terra. Tinham sido regadas com lágrimas e esperança. E agora eram flores magníficas que olhavam para o sol sem medo. Assim como ela, Helena tinha sido enterrada na dor, tinha sido regada pelo sofrimento, mas tinha crescido, tinha florescido, e agora olhava para frente, para um futuro cheio de propósito, rodeada de amor verdadeiro. A Casa Helena seria inaugurada no mês seguinte. Dezenas de pessoas seriam ajudadas, histórias seriam reescritas, vidas seriam transformadas. E tudo porque uma mulher chamada Helena escolheu não deixar a amargura vencer. Escolheu perdoar, escolheu amar, escolheu ser forte quando seria mais fácil desistir. O vento soprou suavemente, balançando os girassóis. E Helena sorriu, finalmente em paz. Não porque tudo estava perfeito, mas porque ela tinha entendido a lição mais importante da vida. Às vezes, as maiores vitórias vêm das maiores derrotas. As flores mais bonitas crescem dos solos mais difíceis, e as histórias mais inspiradoras nascem dos corações que se recusam a endurecer, mesmo quando o mundo inteiro conspira para quebrá-los. Helena tinha vencido, não da forma que esperava, mas da única forma que realmente importava. Ela tinha mantido sua humanidade. Están re bonitos esos hongos gigantes. Igual viviría ahí al frente. Ah, pero ya tiene dueño. Todo tiene dueño. Oye, estas locas no dejan de aparecer, me tienen choria. Ya, igual no estamos tan lejos del spam. El chico del barco seguirá por acá. Data, ¿cómo estás? Ya vamos. Québrate, estacionate. Listo. Y ahora ya sabemos dónde tenemos que ir, ¿o no? ¿Qué es eso? ¿Y estos qué dicen? ¿Qué es esto? Parece que tenemos sangre nueva por Sunbell. No me importa. No me importa. Y... no me importa. No me importa nada. ¿Para dónde era la cuestión del...? Acá. Bien aquí jugando Minecraft. Pucha, o no me hice la comida. Me voy muriendo de hambre. Pero creo que esta es la del herrero, ¿no? Sí. Por fin. Solo nos costó 48 horas. Ya, a ver. Palo. Lo nuevo. Hierro. Ya, a ver. Palo. Lo nuevo. Esto. Y esto.
Y mis cosas. Devuélvemelo. Chica, devuélvemelo. ¿Cómo que tu cuerpo? Oye. Oye, mis cosas. Te voy a dejar la embarrada acá, ¿ah? Devuélveme mis cosas. Ey. Sí, a ti te hablo. No me lo puedo fucking creer. Ladrón, eso es lo que eres. Un ladrón. Me robaron, chicos, me robaron. ¿Cómo lo saco? ¿Ocupas ayuda? Ay, sí, por favor. No sé cómo Aquí, sacarlo. sigue derecho. Ah, muchas gracias. Que no nos robaron, chicos. A ver. Quiero hacerme armadura, pero creo que todo se hace acá. Claro, yo necesito un gorro de cuero. Ah, de la polla me voy a sacar un gorro de cuero. Mm. Iba a guardar el cofre en un cofre. Y de hecho creo que no voy a... O sea, no creo. Aviso de utilidad pública, no voy a... No voy a subir el video de Minecraft. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me estoy viendo totalmente humillada. Tuvo que llegar el admin a decirme cómo se hacen las cosas. Ya, déjenme. ¿Por qué hay alguien volando? Veo a alguien volando. ¿Es un admin? Ah, es un admin. No veo nada entonces. ¿Y ahora mi barquito acá todavía? Necesitamos... Necesitamos ser un poco más normales, un poco menos imbéciles. Y ahí podemos hablar recién. Ah, ¿verdad que no es por acá? ¿Verdad que no es por acá? Es por acá. Me gustaría que no se me escuchara el teclado, pero... Ah, no se escucha tanto. ¿Cuáles son tus planes para ser normal? No ser imbécil. Punto 1, no ser imbécil. Punto 2, ser nonchalant. Que la gente no me escuche. Tratar de ser normal, así, oh, hola chicos, ¿cómo están? Es que, no sé, tratar de no actuar imbécil cada 2 segundos, porque ¿cómo es posible que tenga que llegar el admin a ayudarme? Porque no sé cómo sacar algo de una... Qué horror. Qué horror, chicos, qué horror. Y la Martu sigue ahí metida. Me da fomo, yo también quiero ir allí. Los meos árboles, sí. Igual podría sacar uno de estos como para madera. Porque no me gustaría tener una casa totalmente rosada. Me gustaría... mira, voy a estacionarme aquí al lado de la casa tan loca. Voy a usar su casa como puerto, no estoy ni ahí. Se ríen más encima. Mi jefecita debe decir aquí. Y espero que esté todo en orden. Ok. Necesito... Mira, tengo un sándwich. Ustedes no tienen sándwich. Yo sí tengo un sándwich. Entonces vamos a hacernos... Ay, me cae un poco. Un escudo. Vale, menos mal se puede hacer un escudo. Tenemos... ¡Ah, ya tenía un escudo! Oh. Bueno.
Va a quedar guardado. No me quiero llevar tanta cosa porque no, esto es importante. Voy a cocer la mitad de las papas, ya era, no importa, me obligaron. Esto no me lo voy a llevar, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto... ¿Cuántos escudos tengo? Bueno. Aunque tengo 3 sándwiches y con esos 3 sándwiches debería estar al otro lado. Podría hacer unos cultivos antes de irme. No, una cosa a la vez. ¡Ay! No te lo puedo creer, mira. ¿Yo lo puedo poner? Ay, pero se ve horrible. Bueno, te vas a guardar. Y nos vamos a ir a minar, ¿ok? Así tal cual, pilucha y todo. Es que se puede poner de cosmético. Ya, a ver, estas papas dejémoslas acá, no importa. Amén, un beso al cielo para que no me roben en lo que no estoy y nos vamos. No saqué espada. Bueno, vamos con un hacha. Un hacha y un sueño. ¿Qué estaba buscando yo? Carbón. Aparte de carbón. ¿Saben qué? Voy a probar, chicos. Voy a probar. Si pon... Insulta al admin para ver si te está especteando. No voy a insultar al admin. ¿Por qué haría eso? ¿Quieres que me baleen al tiro? Pregunto. ¿Ya vamos a poner música? Pero no se caiga todo. You know you love me. No seas así. You know you love me. Encerrando tu cuerpo. Ya vamos a... karaoke mientras picamos. No te puedo escuchar, mami. Actualiza, mami.